Há muito tempo a ciência corre atrás daquele sonho de desacelerar ou, quem sabe, até reverter os danos do envelhecimento. E as terapias com células-tronco sempre apareceram como uma espécie de fonte da juventude, né? O problema é que elas vêm acompanhadas de desafios super complexos e riscos bem altos. Então, a grande pergunta que está guiando a medicina regenerativa hoje em dia é a seguinte: seria possível capturar apenas as propriedades de cura e rejuvenescimento dessas células, descartando totalmente os perigos do transplante da célula inteira? Na nossa análise aprofundada de hoje, a gente vai explorar exatamente essa possibilidade revolucionária, nos baseando num artigo de revisão incrível de abril de 2026, lá da revista Frontiers in Aging. Vamos desvendar como a ciência está conseguindo isolar o verdadeiro princípio ativo das células-tronco. A grande sacada aqui é que não estamos mais falando de injetar células vivas, mas sim de aproveitar os seus minúsculos mensageiros biológicos. Para organizar as ideias, nosso roteiro tem 6 passos. Número 1. O problema do envelhecimento celular. 2. A chegada das vesículas extracelulares. 3. As fábricas de células-tronco. 4. Mecanismos de rejuvenescimento. 5. Desafios de controle de qualidade. E 6. Os ensaios clínicos e o futuro. Bom, vamos mergulhar nisso. Parte 1. O problema do envelhecimento celular, que é basicamente uma falha generalizada no reparo tecidual e no equilíbrio imunológico. Para entender a solução, primeiro a gente precisa sacar o que está falhando lá no nível mais básico do nosso corpo. O envelhecimento não é só o tempo passando, é um verdadeiro colapso sistêmico na comunicação entre as células. Temos a inflamação crônica de baixo grau, o famoso inflammaging. Além disso, as células senescentes começam a se acumular. Dá para pensar nelas como células zumbis, que param de se dividir, não morrem, e ainda por cima liberam uma névoa super tóxica de sinais inflamatórios, que é o tal do SASP. Até as mitocôndrias, que são as baterias da célula, começam a pifar. Tradicionalmente, tentar consertar todo esse estrago com células-tronco vivas trazia um risco enorme de rejeição, falha no enxerto e até tumores. A grande questão é, e se der para restaurar essa comunicação sem enviar nenhuma célula nova? O que nos leva à parte 2. A chegada das vesículas extracelulares, os verdadeiros pacotes de cuidado biológicos. E é aqui que entra uma solução biológica extremamente elegante: as vesículas extracelulares, ou VS. A gente pode pensar nelas como mensagens de texto nanoscópicas. Em vez da célula inteira viajar até o tecido para fazer o conserto, ela simplesmente secreta essas bolinhas envoltas por lipídios. E dentro delas tem um pacote incrível de instruções na forma de proteínas e RNA. Quando as outras células recebem essas vesículas, elas literalmente leem o código e reprogramam o próprio comportamento. Essa é a vantagem gigantesca da coisa toda. O princípio ativo de cura é mantido, mas toda a bagagem perigosa das células vivas é descartada de vez. Como as vesículas não são vivas, não rola aquele risco de sofrerem mutação ou formarem tumores, os chamados teratomas. Elas também driblam o problema da rejeição imunológica e são bem mais fáceis de armazenar. E por serem absurdamente pequenas, conseguem ir onde a célula-tronco não vai. Elas cruzam até a barreira hematoencefálica para atuar no cérebro ou entram fundo na epiderme da pele. Parte 3. As fábricas de células-tronco. Afinal, de onde vêm essas vesículas? Bom, se as vesículas são as mensagens, as células-tronco são as torres de transmissão. E o que chama muita atenção na literatura é a diversidade dessas fábricas biológicas. São 5 fontes principais. Tem as mais conhecidas, como as células da medula óssea ou do tecido adiposo, que mandam muito bem em modular informação, mas também tem células de cordão umbilical, células reprogramadas e até as células do trofoblasto, que formam a placenta e emitem sinais fortíssimos de tolerância imune. O mais interessante é que cada uma dessas fontes cria um sabor totalmente diferente de vesícula. Mas, hoje, os holofotes estão em 2 grandes estrelas, as CTMs, que são as mesenquimais, e as IPSs, que são as pluripotentes induzidas. As mesenquimais são as ferramentas clássicas, acabam com a inflamação, que é uma maravilha. Só que elas sofrem com a biologia, envelhecem rápido nas placas de laboratório e dependem muito da idade de quem doou. Já as IPSs são como células normais que tomaram uma verdadeira poção da juventude e voltaram a um estado embrionário, com os telômeros super jovens. A capacidade de regenerar vasos sanguíneos delas é absurda, mas o processo laboratorial de reprogramação ainda traz uns riscos de instabilidade. Quando a gente coloca tudo numa tabela, dá para ver direitinho os prós e contras que a ciência tem que equilibrar. As adultas são super seguras, mas envelhecem rápido demais. As embrionárias têm uma potência altíssima e envelhecem devagarzinho, só que esbarram em questões sérias de segurança.
É por isso que outras opções, como as CTTs, lá da placenta, estão ganhando tanto destaque. Elas envelhecem super devagar no laboratório e ainda por cima têm um risco tumorigênico baixíssimo, o que é ouro puro para quem pensa em produzir isso em grande escala. Parte 4. Mecanismos de rejuvenescimento. Como exatamente essas vesículas jovens consertam as células velhas? O ponto crucial aqui é o que acontece lá no nível microscópico quando uma vesícula superpotente atinge um tecido danificado. A literatura deixa claro que a célula velha ganha literalmente um pacote de sobrevida. Ao absorver a vesícula, os processos internos ganham um upgrade de software. Novas proteínas e RNAs entram em ação. O estresse oxidativo despenca. Aqueles sinais inflamatórios tóxicos são totalmente silenciados. A maquinária das mitocôndrias é restaurada e a célula velha volta a agir como uma célula jovem, engatando logo a marcha do reparo tecidual. E o mais fascinante é que tudo isso não é só teoria, não. Os sucessos da fase pré-clínica são de cair o queixo. Em modelos de laboratório, essas vesículas não só aceleraram o fechamento de feridas difíceis na pele, como também deram uma rasteira no inflammaging do corpo todo, baixando marcadores pesados de inflamação. No cérebro, elas atuaram de forma incrível preservando as estruturas depois de derrames agudos. E em roedores com lesões gravíssimas na medula espinhal, a injeção reduziu cicatrizes e até recuperou partes da função motora. É um baita avanço. Entrando na parte 5, desafios de controle de qualidade e os verdadeiros gargalos para produzir isso em massa. Com resultados tão bons assim, a pergunta mais natural é: por que a gente já não acha isso fácil em qualquer clínica? A resposta é controle de qualidade. As vesículas são muito sensíveis ao ambiente. O artigo reforça o tempo todo que o que sai da célula reflete rigorosamente os estresses e as condições que ela enfrentou. Não dá para simplesmente isolar uma célula, colocar num tanque para sempre e esperar um remédio perfeito saindo na outra ponta. O maior pepino é o envelhecimento in vitro. Para produzir em escala comercial, os cientistas precisam multiplicar as células adultas várias e várias vezes. Só que, nesse processo, elas envelhecem. Os telômeros encurtam, o estresse bate e aí a fábrica inteira entra em pane. O resultado? As vesículas que elas liberam começam a ficar menores e perdem boa parte daquele RNA terapêutico valioso. Ou seja, o próprio processo de fabricação acaba estragando o produto se não for hipercontrolado. E o problema nem começa no laboratório. O histórico de vida do doador afeta profundamente a célula. Coisas como poluição, uma alimentação ruim e até toxinas no ambiente geram estresse oxidativo anos antes de a célula ser extraída. Essa bagagem toda traz uma variabilidade monstruosa de um lote de vesículas para o outro. E é justamente essa imprevisibilidade que tira o sono das agências reguladoras no mundo todo. Chegamos então à parte 6, ensaios clínicos e o futuro, o grande salto da promessa experimental direto para as intervenções práticas. Mesmo com todos os gargalos de fabricação, os primeiros testes em humanos já estão rolando e os números são de arrepiar. Em casos de pacientes gravíssimos na UTI com insuficiência respiratória por Covid-19, vesículas da placenta derrubaram a mortalidade de 54,2% para impressionantes 19%. Na parte de feridas difíceis, úlceras de pé diabético que demorariam 20 dolorosas semanas para fechar, foram curadas em apenas 6, com um gel cheio de vesículas. Na estética, o uso delas melhorou super bem as rugas e a firmeza da pele com segurança total. E pioneiros até já injetaram isso no canal espinhal para tratar lesões da medula, conseguindo melhoras reais na função e sensibilidade. Esses resultados abriram completamente as portas da medicina. O que a gente vê agora é uma expansão agressiva para ensaios clínicos focados direto nos grandes vilões do envelhecimento. Já tem estudos de fase inicial bombando para tentar reverter a osteoartrite nos joelhos e até para atuar naquela janela crítica de um acidente vascular cerebral isquêmico. A fronteira da reparação orgânica usando essas mensagens nunca esteve tão aquecida. Só que a gente está num verdadeiro ponto de virada. O grande consenso da ciência hoje é: a gente sabe que a coisa funciona de verdade. O que precisamos agora é resolver a logística. E os próximos passos são claríssimos. O mundo precisa padronizar como isola essas nanopartículas. A gente tem que acabar de vez com a variabilidade entre um doador e outro e investir pesado em bioreatores totalmente automatizados que não deixem as células envelhecerem e criar métricas super estritas para saber exatamente quantas partículas formam uma dose viável e segura. Fica então a grande pergunta no ar. Será que vencer todos esses entraves de fabricação é a chave para transformar essa promessa monumental numa intervenção prática e, principalmente, acessível contra o envelhecimento?
A natureza já provou que dá para empacotar todo o dom da biologia de se consertar nesses mensageiros microscópicos. O desafio colossal da vez é provar que a gente consegue dominar, num nível de excelência, essa linha de produção. E aí, será que a fonte da juventude já está tecnicamente ao alcance das mãos da nossa ciência? Até a próxima análise. Muito obrigado por acompanhar mais essa exploração fascinante com a gente.